Eu sou Carlos Franco, especialista em futuro. Já temos estado aqui, essa é a nossa live do tal Transforme Ameaça em Oportunidade. E hoje nós estamos fechando a semana. E no fechamento da semana, na sexta-feira, a gente faz um balanço, né, das principais coisas que nós vimos durante a semana, do que ontem nós tivemos uma sensacional entrevista aqui com o Fábio Verde, falando um pouco de prognósticos, né, expectativas para esse final de ano, para esse segundo semestre, foi muito bom. E então hoje nós vamos acrescentar um pouco mais do que a gente ouviu, do que vocês perguntaram, do que vocês falaram, do que eu trouxe. E a ideia sempre é, na sexta-feira, a gente terminar a semana aí com uma enquete, né? E a nossa enquete é a enquete do tal que, inspirada no Sardenberg, jornalista da Rede Globo, de quem eu sou fã, da CBN, né? O Sardenberg, sempre no jornal dele, da CBN, na sexta-feira, ele faz uma enquete do Temperança ou Pé na Jaca, né, em que ele avalia aí como é que foi a semana, qual que é a expectativa para o fim de semana. E nessa linha, nós temos feito, e tem sido muito legal, a gente tem feito aí principalmente ouvido de vocês, né, nossos ouvintes, se estamos fechando a semana e estamos fechando a expectativa do fim de semana e da semana que vem, pois, né, estamos medindo a temperatura e pressão aí de qual é, então, o sentimento de vocês. Nós estamos no sentido em tempos de ameaça ou estamos no sentido em tempos de oportunidade? Meu dia aqui hoje foi sensacional. Se vocês olharem lá no meu Facebook pessoal, vocês vão ver que o dia hoje aqui na Futurei foi de trabalho em equipe, né? Eu postei lá a visita do meu neto. Meu neto tem 3 anos e meio e veio passar aqui, veio me visitar. Ele curte aqui meu escritório, então ele veio me visitar, passou quase que o dia todo comigo, almoçamos juntos em casa, e teve aqui de manhã, depois voltou à tarde, e teve aula de golfe, trabalhou, né? Curtiu aqui o meu moedor de café. Então, isso me lembra muito a minha relação com meu avô, com meu pai, né? São momentos memoráveis, né? É claro que ele ainda é muito criança, está com 3 anos e meio, não sei se ele vai guardar essas memórias para a vida dele, mas de qualquer forma, para mim foi um dia especial, foi um dia sensacional, né? Não precisa nem dizer como é que está a economia, eu vou dizer que assim, a minha visão, né, depois de uma sexta-feira como essa, é uma sexta-feira de oportunidade. Estamos fechando a semana com oportunidade. Não tem, do meu lado aqui é oportunidade, né? São dois pontos, né? Essa semana vai até parecer estranho o que eu vou te dizer, mas essa semana estou muito triste, muito abalado pela perda, né, da Marilza, esposa de um grande amigo, contemporâneo, amigo de muitos anos, jovem como eu, 61 anos, né? E pegou Covid e em uma semana ela nos deixou. Claro que isso nos abala muito, claro que isso nos entristece muito. E é um pouco esse lado que a gente coloca, né, como cidadão, né, o melhor que nós fazemos é sermos coadjuvantes. Segue as instruções, segue o que as autoridades públicas estão dizendo. Aqui em Campinas, hoje, nós estamos, né, celebrando, estamos saindo da zona laranja, indo para a zona amarela depois de meses, né? Estamos felizes. Tenho conversado aqui com o secretário de saúde aqui de Campinas, né? Estamos montando aqui um hospital de campanha. Parece que o pior já passou.
apesar de uma notícia tão triste quanto essa, que perdeu alguém próximo, alguém querido. Mas, se a gente olhar, né, e eu conto um pouco esse contraste, né, da alegria de ter meu neto aqui e olhar para o futuro, e da tristeza de perder um ente querido. E o sentido meu não é outro senão de gratidão pela vida, né? Graças a Deus estou vivo, minha esposa está viva, que no nosso núcleo familiar estamos vivos, né? Minha mãe com 90 anos, visitei ela semana passada em Minas. Ela está lá segura na fazenda, a gente tirou ela de Campinas, nem a gente. Quem foi audaciosa foi minha irmã mais nova. Foi junto, né? Deixou aqui, se afastou do trabalho, estava trabalhando remotamente, na fazenda a gente tem internet boa. Se afastou, né? Levou uma equipe de cuidadores e tudo mais, montou uma equipe na fazenda. E a mamãe, que vai celebrar 90 anos agora em setembro, está lá, segura, viva, sem risco. Então, o ponto é isso, olha, os cuidados aí vão ser coadjuvantes nesse sentido, seguir as autoridades públicas, nos cuidarmos, fazer o que tiver que ser feito no sentido de nos prevenirmos em relação à Covid. Todo mundo está otimista em relação ao surgimento de uma vacina, né? Principalmente o Trump. Se não surgir a vacina, ele não se reelege. Se surgir a vacina, talvez ele se reeleja. Ele está jogando todos os pontos dele no surgimento de uma vacina em outubro, né? Não duvido que se não surgir uma vacina, que ele crie uma fake vacina para trabalhar a eleição dele. De qualquer maneira, então, a situação é bem essa. E ontem nós tivemos aqui o Fábio Verde, economista, falando de prognósticos da economia, e claro, a economia tem uma expectativa do surgimento da vacina. Então, existe todo aí, se você der uma olhada, os valores na bolsa dos principais laboratórios farmacêuticos que estão ligados à possibilidade de um surgimento de fabricar uma vacina, né? Você pode ver que essas ações estão subindo. Já subiram e continuam subindo. Então, em economia, a gente diz que a expectativa do fato é mais importante do que o fato em si. Isso funciona muito para commodities, mas isso funciona para momentos tensos, como esses que nós vivemos, né? O surgimento de uma vacina é a salvação da lavoura. O não surgimento de uma vacina é ufa, vamos ter mais quanto tempo nessa situação? Não sei, né? O ponto é, individualmente, cada um cuide de si e siga aí os protocolos ao máximo, preservando a vida e se protegendo. Em relação aos negócios, isso nós vamos falar um pouquinho mais então hoje, mas quase que a nossa visão seja assim, no business é hora de ser protagonista. É hora de tomar as rédeas do seu negócio, enfrentar o medo, enfrentar a dúvida e reestruturar, reinventar, fazer o que for necessário para se incluir no futuro, se incluir no novo normal e se incluir nesse novo normal quando? Agora. Então, esse é o cenário aí que nós estamos vivendo, essa é a principal situação que nós estamos nos desafiando. Eu queria aproveitar que a gente já começou essa live, já temos um público aqui entrando, então agora é hora de a gente disparar aí, né, fazer os algoritmos trabalharem ao nosso favor, né? Você que está aqui conosco, vai lá, chama seus amigos, compartilha aí com mais pelo menos 5 pessoas, você que está aqui
no Facebook, compartilha com pelo menos mais 5 pessoas. O pessoal que está no Instagram, vai lá, manda aquele aviãozinho para pelo menos outras 5 pessoas, tá? Vai lá, dá um like também, né? Dá um curtir, ou você que está no Instagram também vai lá e aciona esse coraçãozinho. E por que toda live eu peço isso? Porque ao fazer isso a gente está dizendo que essa live tem engajamento, né? E engajamento é o que as redes sociais querem, é o que as redes sociais gostam. Elas querem eventos que deem engajamento. Dando engajamento, o que elas vão fazer? Os próprios algoritmos das redes sociais vão convidar mais gente para estar aqui conosco. E convidar mais gente como? Vai convidar mais gente parecida com a gente que está assistindo e participando da live. Então, vai lá, clica, chama, tá? Não custa nada, e com isso não só você está ajudando aí seus amigos, mas também o algoritmo do Facebook e o algoritmo do Instagram vão começar a trabalhar a nosso favor. Já que eu falei dos meus netos, está aqui, ó. Essa aqui é a caneca que eu ganhei dos meus netos, né? No Dia dos Avós, olha aí, ó. Olha que legal. Super feliz, né? Isso aí. Para quem é mais de 60, o dia que Deus trouxe para esse terceiro tempo aí da vida, né? Uma coisa maravilhosa. Os filhos nos trazendo os netos. Isso dá um up na vida, né? Tenho mais uma netinha chegando, uma netinha sueca, né? Agora em setembro, se Deus quiser. E isso é muito bom. Então vamos lá, pessoal. O que nós podemos concluir esta semana? Quais são os principais indicadores que nos apontam essa semana? Como é que a gente olha avanço? O que mudou nessa uma semana? E os principais indicadores são o seguinte: começam a aparecer os primeiros indicadores do IBGE e de outras entidades pesquisando atividade econômica, e a atividade industrial já começou a voltar, a atividade comercial já começou a voltar, a atividade de serviços, há setores que foram mais, há setores que foram menos abalados, mas o que realmente está bombando é o agronegócio, tá? O agronegócio já vinha numa vibe boa, mas principalmente todo o movimento que a pandemia, em termos mundiais, causou foi o que? Uma elevação da demanda de alimentos em geral, coincidiu com o segundo tempo aí que aconteceu quase que como consequência da pandemia. Como consequência da pandemia, o consumo de petróleo baixou. Por quê? Baixou a circulação de avião, circulação de carro, circulação de tudo. Baixou o consumo de derivados de petróleo, baixou o preço das commodities, ou da commodity petróleo, né? Ou das commodities petróleo. Sempre que o preço das commodities petróleo baixa, você tem um efeito sobra dinheiro, tá? Do ponto de vista orçamentário, né? É que no orçamento de família. Sobrou uma verba aqui, você compensa comprando alguma coisa lá. E é isso que acontece. Os países, né? Gastou menos energia, vai mais para poupança, mas vai mais para consumo das commodities alimentícias, tá? Essa é uma regra de mercado. Então, as commodities alimentícias que já estavam em alta por causa da demanda, por causa da pandemia, por causa da necessidade de se gerar segurança em termos de consumo alimentar, elas tiveram um bombeamento para cima em termos de preço. Por quê? Porque o petróleo baixou, tá? Então, o agronegócio está num momento sensacional e o Brasil tem enorme vantagem estratégica mundial em termos de agronegócio, tá?
Então, com isso, a gente está tendo, né, a gente vai tá tendo, fechando um ano de boa safra, entrando num ano de perspectiva forte de expansão da produção agrícola. O Brasil hoje não precisa expandir fronteira agrícola, ele aumenta a produtividade, a tecnologia no agronegócio é sensacional e a gente cresce com produtividade. Tá? O Brasil cada vez mais aparece no mapa de agricultura de tecnologia e de resultado. Agricultura e pecuária também, né? A gente está bem frango, carne, ovos, frango, né? Carne suína e carne bovina, né? Então, no Brasil, o agronegócio é uma máquina muito forte e que sustentou o crescimento. Ele não, ao contrário de todos os outros setores, o Covid não brecou ele, o Covid acelerou. Então, se você andar pelo Brasil, aqui, região central, tá? Pegando aí Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? Pegando depois ali, né, esse canal que desce ali no Paraná, ponta do Paraná, tá? E descendo até Rio Grande do Sul, o setor agrícola ou do agronegócio, tá? E subindo até lá o Matopi, né? E hoje Matopibá, né? Que pega a ponta da Bahia, do Piauí, tá? Do Maranhão e de Tocantins. Essa é uma das fronteiras agrícolas em intenso desenvolvimento. Então, nós vemos um setor muito forte. E como ele pega uma região central, pega uma região extensa, isso contagia de certa maneira, o Brasil como um todo. Tá? Então, a gente pega de Rio Grande do Sul até Piauí, Tocantins, Maranhão, a gente consegue ter um cordão bem distribuído geograficamente de produção agrícola. Tá? Claro que tem as derivadas aqui para Minas Gerais, com café, com grãos também, o Cerrado Mineiro também faz parte disso, as montanhas aqui do sul de Minas, na agricultura do café, isso bate lá, o café bate também no Espírito Santo, né? Então é forte, né, na região de Minas Gerais, Espírito Santo, região de Manhuaçu ali, pega, né, sul da Bahia com café Conilon, né, e vai subindo. Também o café pega lá em Rondônia, pega um pouco na Amazônia com café Conilon. Então a gente está vendo, quer dizer, o agronegócio espalhado, mas de ponta a ponta, de norte a sul do Brasil, contagiando as economias, fora a cana-de-açúcar, que pega aí toda a costa, estado de São Paulo, assim por diante, além da laranja. Então, setor muito forte, contagiando a economia brasileira de forma muito intensa. Talvez, quer dizer, o que a gente tiver de efeito de um PIB mais próximo de zero, pode acreditar ao agronegócio. Tá? É um impacto do agronegócio. Agora, o desdobramento do segundo semestre, o que nós estamos vendo são algumas medidas de governo que, na verdade, trazem aí o Estado brasileiro fazendo o papel de Estado, né? Elevam o nosso presidente da República aí de um papel, às vezes, menor do que a estatura dele, discutindo coisas tão pequenas, de direita e esquerda, coisas tão radicais, que são muito menores do que o tamanho dele como estadista, né? Mas ele resgata o tamanho dele como estadista ao implementar, e sim, a caneta do presidente que implementa isso, uma política monetária, uma política, principalmente monetária, mas chamando, né, pondo no jogo o Banco Central, pondo no jogo todas as medidas e fundamentos da economia keynesiana.
Isso, a única pessoa que tem poder para fazer isso é o presidente. Ele precisa de aprovação do Congresso, tá ok, mas não há Congresso que seja louco de não aprovar medidas fundamentais da economia, que não são eleitoreiras nem casuísticas. Então, o pico delas, uma das mais fortes evidências nessa direção, é a queda, essa semana, né, da taxa de juros para 2%, menor da história do Brasil. Então, esse impulso, tá, liderado por um papel de estadista do presidente da República, delegando, né, poderes e apoio ao nosso ministro Paulo, né? Então a gente está vendo isso acontecer, isso se espalhar e isso gerando reflexos, tá? Isso está gerando reflexo na construção civil. Os empreendimentos da construção civil, via irrigação forte de crédito imobiliário, tá? Via principalmente agente financeiro como a Caixa Econômica Federal, vão ser, ou já estão sendo, um sustentáculo tremendo da absorção do impacto da crise causada pela Covid. Tá? Então, foram medidas que neutralizaram e, nesse momento, elas estão num momento de, talvez, vencerem o impacto. A gente entrar num segundo semestre, que já entramos, de crescimento. A gente está vendo aí setor imobiliário e tudo mais respondendo positivamente. Ontem mesmo tivemos uma pergunta muito boa do Karen, aluno nosso, um excelente aluno nosso, já hoje profissional de sucesso, mas sobre impacto nos aluguéis. Gente, aluguel vai cair. Por quê? Porque a taxa de juros caiu. Então, o preço de aluguel vai cair. Se você é locatário, pode renegociar. Pode procurar aí o proprietário propondo renegociação. Por quê? O preço de aluguel vai cair por dois fatores. Diminuição da taxa de juros e qual outro fator? Pressão, tá? Quer dizer, o home office, ele é um grande pressionador. As empresas vão precisar de menos espaço. Então, com menos espaço, curva de oferta, curva de demanda, né? A curva de oferta se manteve, né? Nenhum prédio caiu. Todos os prédios e imóveis que estão aí, que são comerciais, estão em pé, tá? Só que a curva de demanda caiu. A gente teve um deslocamento da curva de demanda, né? Por causa do home office. Então, isso vai, né? Como 2 e 2 são 4. Isso traz valor de aluguel para baixo, tá? Se você é proprietário, e fica feliz, porque trazendo o valor de aluguel para baixo, tá ok. O custo de oportunidade do dinheiro investido em imóvel está ok, porque a taxa de juros baixou também. Então, é um equilíbrio dinâmico da economia. Está tudo certo. É natural, é óbvio que aluguéis baixam, tá? Principalmente aluguéis comerciais. Aluguel residencial também vai baixar? Também vai baixar. Pode atrás de renegociar. Por quê? Porque a taxa de juros baixou. A taxa de juros baixou, o custo de oportunidade do capital baixou, então a remuneração ao capital pode ser mais baixa, e a irrigação, né, para a construção civil, de casas próprias, casas novas e assim por diante, vão deslocar a curva de demanda de aluguel. Então, esse movimento está acontecendo nos dois lados. E isso é bom, é saudável para a economia. Tá? Por quê? Se você pegar o estoque, né, de dinheiro investido em imóvel, é lucro acumulado antes, né? É dinheiro de poupança imobilizado, tá? Ele serve para a economia, está funcionando, mas o que a gente precisa gerar é resultado daqui para frente, resultado adicional, novos ciclos de lucro, novos ciclos de resultado, distribuição de renda e assim por diante. Então, olhando por esse aspecto, tem muita coisa boa. Essa semana foi uma grande evolução, principalmente pelos primeiros resultados que estão sendo publicados, pela diminuição da taxa de juros. Essa é histórica, tá? Um grande impacto
na economia. Sensacional. Que mais que nós temos? Tem notícia ruim? Tem. Desemprego voltou, né? Desemprego que vinha baixando, né? Desemprego já foi de 13 milhões, chegou a quase encostar no 11,00, ele estava 11,2 milhões, e subiu para 13 de novo. Tá? Quer dizer que nós estamos no mesmo nível de desemprego de quando começou o governo do Bolsonaro. Tá certo, é verdade. E agora? E agora é enxugar gelo. Fazer a economia crescer e absorver esse desemprego. Tá? O que acontece? Como fazer isso? Um deles já está sendo feito. O principal gerador de empregos são os investimentos em construção civil. Tá? Construção civil é o que mais gera emprego por real investido. Então, o caminho é realmente fazer a construção civil ser o líder e multiplicador desse negócio na geração de novos empregos. Por que isso? Porque a construção civil ela gera salário, ela gera consumo básico, mas gera consumo distribuído de material de construção e assim por diante. E toda a cadeia, então, da construção civil gera o quê? Multiplicador econômico, gera mais emprego em outros setores e esses mais emprego em outros setores gera mais salário e gerando mais salário gera mais consumo e a gente chama isso de ciclo auspicioso, né? Ou multiplicador econômico. Então, se você me ouve assim, você fala, pô, cara, ouvindo a tua conversa, parece que o segundo semestre vai ser maravilhoso. De certa forma se você considerar o contexto, o tamanho do choque que foi o impacto causado pela pandemia, né? De cara, de abril e maio, a gente derrubou 30% da produção em geral, tá? Inclusive industrial. Então, você ter setores industriais já recuperaram 9% mais 8%, quer dizer, se tudo continuar assim, tem grande chance de o setor mais afetado, que foi industrial, terminar no 0 a 0 ou, eventualmente, até ter um crescimento. PIB agrícola crescendo bastante, vai ter um impacto bem positivo. Eu trago esse número na próxima semana, na próxima sexta-feira eu trago esse número. E depende de região para região a atividade de serviços e a atividade de comércio reagindo, né? Com uma perspectiva, né, positiva, considerando que o pior já passou. É claro que pode vir outra onda, quer dizer, pode acontecer coisas que a gente não sabe, ou que não prevê, pode ser que a vacina não chegue. Tá bom. Se você pensar também, imagina, a dengue, quantos anos tem a dengue? E nós não temos vacina de dengue até hoje. Dá para sobreviver? Dá para sobreviver. Temos sobrevivido, né? Então, talvez, quer dizer, se não chegar uma vacina da Covid, como no caso de dengue não chegou, como é que ficamos? Nós vamos mudar de hábito. Máscara vai ser hábito contínuo, menor aglomeração vai ser um novo padrão. Nós vamos nos reeducar, nós vamos passar por um novo ciclo. Aqui, falei do Karen, o Karen aí, seja bem-vindo, Karen. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Então, o ponto é isso. Então, veja bem, se não houver vacina, o mundo acabou? Não. Se não houver vacina, o mundo não acabou. Se prepare para isso, porque está se criando uma grande expectativa que a vacina saia. Se ela não sair, o mundo não acabou. Só o que acontece é que a bolsa daí cai, tem aqueles movimentos de que a expectativa do fato é mais importante que o fato em si. Claro que os especuladores especulam, né? Vem vacina, e estão comprando ações aí dos laboratórios. Não saiu vacina, né? Então você vai ver que tem especulação em cima. Isso é jogo de mercado. Mas se não sair a vacina, se essa vacina não funcionar, o mundo acabou? Não, o mundo não acabou, né? Nós vamos... E daí? Não vai ter mais carnaval, Não vai ter mais carnaval.
Ah, não vai ter mais grandes aglomerações. Isso, não vai ter mais grandes aglomerações. Nós vamos nos reeducar. Ah, o home office vai ficar maior. Sim, home office vai ficar maior. Ensino à distância vai ficar maior. Tá? Telemedicina vai ficar maior. Opa, daí começam a subir as ações. Olha só que louco, né? Começam a subir as ações da área de tecnologia, né? Se a vacina não vier. Ok, é solução. Agronegócio vai continuar crescendo. Tá? As empresas de distribuição, de logística, vão ser mais demandadas por uma logística mais eficiente, mais delivery, né? Desde a da bicicleta que entrega, né? Eu adoro receber, quando eu compro um livro agora pela Amazon, eu recebo de bicicleta, meus amigos, né? Acho sensacional. E olha que eu sou autor, né? Mas acho sensacional. Diminuiu o preço dos livros, né? A eficiência da cadeia logística, né? Isso é sensacional. Então a gente vai ver o quê? A economia, setores se adaptando, mas se adaptando para mais eficientes, né? Eu participo de um não é um clube, não, mas é uma empresa, né? Eu sou associado do BNI. BNI é o Business Network International. A gente tem no mundo inteiro, e a gente tinha pelo menos uma reunião presencial por semana, e reunindo empresários que são membros de um mesmo chapter, né, de um mesmo capítulo. Esses capítulos variam de 200 empresários a capítulos pequenos com 20, 25 empresários. Eu faço parte de um capítulo pequeno aqui em Campinas, mas de uma região muito ativa, que ele tem vários capítulos, temos aqui 14, 15 capítulos. E o meu capítulo tem em torno de 26 membros. Então a gente se reúne toda terça-feira às 7 da manhã, com mais ou menos 40, 50 empresários, porque temos lá nós 25, 30 empresários, mas nossos convidados. E falamos de negócio, dos nossos negócios, tendências e etc. Tem um efeito muito bacana. Se você não conhece o BNI, convido você a conhecer através de mim ou dar uma olhada aí. BNI, tá? Business International Network. Tem 30 anos essa organização e ela está no mundo inteiro. BNI, a gente se reunia presencialmente uma vez por semana. Desde a pandemia, a gente se reúne pela internet, se reúne pelo Zoom. Os resultados nossos cresceram, né? Eu estou montando uma equipe de BNI que vai ser totalmente remota, nunca vai ter reunião presencial. A gente só vai reunir presencialmente para celebrar, para almoçar junto, para ter o lado humano quando a gente quiser, é opcional. Para o negócio, nós estamos indo para o virtual. Então é isso. Se a vacina não sair, não, o mundo não acaba, não. Dá para continuar, dá para crescer, vamos nos adaptar. Tá? Basicamente é isso. Tá bom, talvez, né, o meio ambiente agradeça, menos poluição de rio, menos carros circulando, talvez. Entendeu? Tem o seu lado bom, tem sua possibilidade. Enfim, pessoal, terminamos a semana aí, né, entre ameaça e oportunidade. Eu já recebi vários votos aí não só do Fábio, não só meu, da Andréia, que eu conversei hoje na hora do almoço. Isso, eu já tenho aí uns 10 votos, que são votos de oportunidade. Karen, se você quiser dar seu voto aí, aproveita. Tá, Anderson também, qual o seu voto? É ameaça ou oportunidade? Você que estiver aqui no Facebook, dá seu voto aí, pode postar nos comentários, ameaça ou oportunidade? Nós estamos mais ou menos 10-0 aí de oportunidade, tá? Então, sempre eu lembro isso, pessoal, não é ser otimista. Ser otimista é crer que o futuro é possível. Isso é ser otimista. Ser otimista é crer que, e é um mindset de crescimento, é crer que a gente possa vencer as circunstâncias. Obrigado, Karen. Aí, ó, Karen mais um, se alinhou aqui conosco, oportunidade. Tá? E ele jogou lá um opportunity, tá? Até com Y, international, tá? Globalização, oportunidade. E é isso, tá? Você vai ver que é uma questão atitudinal. Crer no futuro é pisar no presente, mas entrar em ação, tá? Então, é a gente deixar de ser justamente vítima e tomar
as rédeas do seu negócio, do seu business, das suas circunstâncias, da sua carreira, tomar as rédeas e ser protagonista. Tá? Ser protagonista não quer dizer ser arrogante, ser protagonista não é ser supremo. Ser protagonista é procurar saídas, é ser proativo, tá? É não se acomodar, é entender que é possível vencer, é possível resolver, é possível superar os problemas e superar as barreiras, superar as objeções, é estudando e enfrentando. Não tem outro jeito, né? Chorar não vai adiantar, a gente pode até chorar, mas não vai resolver a situação. Talvez chorar seja um momento até de equilibrar. Às vezes você fala, chorar é importante, pode ser que seja, tá? Não tem problema. Chorar, pode chorar. E o chorar é lavar a alma, né? Tem uma passagem bíblica que é verdadeira, não é uma parábola. O rei Davi, né? O maior rei da história de Israel, o rei Davi ainda não era rei. Ele tem uma situação em que ele estava sendo perseguido pelo rei, que era inclusive o sogro dele, era uma questão familiar, né? E uma região que é Ziklag, e ele tinha um exército que o seguia, que era muito forte. Ele era um líder guerreiro forte, ele era um líder executor, né? Ele era aquele que vai junto, entra no campo de batalha, e luta, e mata o leão, e ele era um, né? É uma história, uma pessoa importante na história, independente de ser cristão, judeu ou o que for, né? Eu acho que quem tem a grandeza de Davi, eu acho que talvez seja o rei Sol da França, né? Luís XIV, né? Mas que tinha esse espírito de Davi. Mas Davi, em Ziklag, ele saiu para uma batalha, tiveram, né, sucesso em batalha, mas ele estava numa região onde o exército dele, as famílias do exército dele, a família dele, ficavam em Ziklag, que era uma região protegida, afastada. E eles saíram para a guerra e deixaram Ziklag lá, as mulheres e os filhos, e foram para a guerra. E quando eles voltaram à guerra, a cidade tinha sido saqueada, queimada, os filhos e as esposas tinham sido, né, levados, né, por um povo de um bando, né, um bando armado, mas muito bem armado e grande, de inimigos de Davi, né, que não eram judeus. E eles chegam no entardecer em Ziklag e vem aquela destruição, né? E os seguidores, os soldados de Davi queriam matá-lo. Falaram, pô, você é o nosso líder, você é o nosso... como é que você deixa acontecer uma coisa dessa? Só que a família de Davi também tinha sido roubada, levada, abusada e assim por diante, né? E eles choram, e principalmente Davi chora, ele chora. E naquele momento, Davi pede, ela falou, me traz a minha manta, a minha estola, que era um hábito dos judeus. Ele tinha lá uma roupa, lá, uma estola, uma capa, que era que ele vestia, né, para entrar na presença de Deus, e ele estava orando. E é isso. Momentos como esses, é a hora de se alinhar, né? Eu chamo de inteligência de mindset, se alinhar com o universo, se alinhar com todo. E Davi, né, judeu, se alinha com Deus. Eu sou cristão, eu me alinho com Deus, me alinho com meu Deus, me alinho com Cristo. É hora de conversar com Deus. E daí Davi, conversando com Deus, fala, Deus, o que eu faço diante disso? E o que Deus fala para Davi, né, é o seguinte, vai atrás de quem? Desse bando que saqueou. Vai atrás que você vai recuperar tudo que você perdeu. E ele vai atrás, né? É uma história bonita. Ele vai atrás, alcança o bando, mata todo mundo, né? Liquida. Poucos conseguiram não ser mortos, né? Fugiram alguns do bando, e ele recupera
tudo que ele perdeu, que era filhos, esposas e bens, só que esse bando já vinha saqueando de outras regiões, então ele resgata um valor muito maior do que aquilo que ele perdeu, né? Então, essa é uma história verídica, vai lá na Bíblia, tá? Eu posto em que lugar está na Bíblia, mas procura lá, Ziklag, tá? Ziklag é quase que citado na Bíblia, quase que exclusivamente nessa passagem, mas poucas vezes. Se puser Davi e Ziklag, você vai achar essa passagem. Dá uma gulgada lá que você acha. Vale a pena ler, vale a pena se inspirar. Então, era uma situação devastadora, cidade, né, terra arrasada, queimaram tudo, casa, bens, tudo, levaram filhos, esposas, levaram tudo, gado, chegou lá, não tinha nada quando eles chegaram em Ziklag, né? E saem vitoriosos numa situação melhor do que a que eles tinham anteriormente, porque eles conseguiram recuperar mais do que aquilo que tinham perdido. Então, isso é só para inspirar, isso é só para entender que chorar pode se fazer parte do processo. Ela, né, eu conto essa história porque Davi, naquele momento, emocionalmente, o impacto que Davi e os seus soldados têm foi de chorar. Foi de chorar e de perder, foi forte, né? A ponto de os seguidores de Davi quererem matá-lo, quererem apedrejá-lo. Mas ele conseguiu, reconectando com Deus aí, nessa situação, se fortalecer, se encher de esperança e principalmente, né, nessa conexão espiritual de Davi, eles sentiam um direcionamento claro. E tanto era um direcionamento claro que o final da história é vitorioso. Tá? Então é um pouco isso, né? É hora de a gente se conectar com o universo, se conectar com a vida, se conectar com os outros, se conectar e entender que nós estamos vivendo uma diversidade, sim. Né? Como coloquei para vocês, estou triste por ter perdido uma pessoa querida, próxima, gente. Isso, claro que abala a gente. Estou feliz por estar vivo, né? Estou feliz por ter tido a visita do meu neto aqui, hoje. E poder pensar no futuro. Poder olhar com esperança. Então é isso. Arregaça as mangas, se enche de inspiração, se conecta ao universo. Se você tem um Deus, se conecta a Deus, né? E ouça a Deus, como Davi ouviu a Deus. Mas Davi não teve dúvida para pegar, pôr a mão na espada e montar no cavalo dele, né? E esse é o desafio nosso. Se conecta a Deus, confia, se conecta espiritualmente, se conecta ao universo, mas põe a mão na enxada, põe a mão nos seus recursos, aí vai atrás daquilo, arregaça as mangas e vamos em frente. Tá bem? Desejo a todos vocês aí um sensacional fim de semana, de descanso, de recarregar as forças, de se inspirar e de estarmos prontos aí na segunda-feira, recomeçando uma nova semana. Um grande abraço a todos